a gravar, eu vou falar um negócio para vocês. Meu Deus. Vocês vão ver o seguinte, essas mordomias de vocês aí, de assistir aula na cama, de tomar café na hora da aula do professor Flávio, né? Vai acabar a hora que a gente voltar presencial, hein? Vocês vão sentir falta disso. Eu sei. Você sabe? Então você... Não, mentira, porque eu tomo café na nossa aula também. Não vai tomar, eu vou brigar com você. A última vez que eu fui tomar, eu derrubei minha xícara que quebrou. Vai poder levar a cama pra sala ou não? Só uma dúvida. Mas eu não assisto na cama. Minha besteira. Vocês têm que fazer igual o Du, qualquer coisa vira uma cama pro Du, cara. É questão de Eduardo, defenda-se. O cara tá certo. Não tem como defender. Eu imaginava que era isso. Eu vou dizer o que, cara? É a voz da razão, né? Aí contra fato não é argumento, né? O Eric é um cara muito sabido, né? Não, mas ele tá certo nisso. Não. Valeu, Eduardo. Vamos lá, gente. Quem que vai começar aí com a nossa segundo dia de apresentações das sementes aí? Então vai, Luísa. Tá carregando. Gente, meu computador bugou. Não, você tá aí com a gente, Tati. Fica tranquilo. Aí, carregou, né? Sim. Ok. Bom dia, gente. Eu sou a Luísa e a gente vai falar, eu e a Tatiane vamos falar sobre soja. Tá, então, começando a história do soja, ele foi encontrado, teve suas primeiras plantas encontradas no continente asiático, nesse rio aí, que tem o nome ali no slide, na China. É isso aí. E aqui do lado tem uma imagem do rio que eu coloquei, mas assim, eu não tenho certeza se foi nesse lugar que foi encontrado, tá? É só uma imagem para vocês verem. Aí, esse soja ele sofreu um melhoramento genético que se iniciou naturalmente entre as espécies e ele continuou com o ser humano até atingir as suas necessidades. E essa soja é uma das plantas mais antigas que a humanidade conhece e tem relatos de 2.838 anos antes de Cristo. Eu achei num site que tinha 5.000 anos antes de Cristo, só que daí o número que eu mais encontrei foi esse, então eu deixei isso daqui. Aí a soja, somente no século XV, começou a ser cultivada na Europa, só que ela era usada como ornamentação e não como alimento. E se passaram mais de 500 anos para a Europa começar a utilizar como alimento. As primeiras tentativas dessa produção deram errado e acredita que seja por motivos de falta de conhecimento dessa espécie, dessa cultura. E no século XIX e XX, os norte-americanos conseguiram desenvolver um cultivo comercial da soja, criando novas variedades com o óleo mais elevado, teor de óleo mais elevado. E depois disso, ocorreu uma grande expansão no seu cultivo. Tá, indo para o Brasil agora, a soja chegou em 1882. No ano de 1891, surgiu novas sementes que foram introduzidas na latitude de 22 graus sul em Campinas, São Paulo, demonstrando um melhor desempenho. Em 1908, os imigrantes japoneses conduziram as sementes mais específicas para o consumo humano. No ano de 1914, a cultura foi inserida no Brasil, localizado na área do Rio Grande do Sul oficialmente. Em 1924, foram iniciados os primeiros plantios comerciais. Desde que na verdade, tudo que existe aqui, cada vez mais, as coisas vão melhorando, como o milho, como qualquer outra semente. Até porque o primeiro soja lá, ele nem era muito para comer. Depois que foi fazendo melhoramento para a gente conseguir consumir ele. Aí, na década de 70, o estado do Rio Grande do Sul lançou a primeira semente,
com melhoramento genético com cruzamento do Brasil e com o sul dos Estados Unidos. Que naquele tempo o Brasil e os Estados Unidos tinham sementes boas, e daí eles pegaram as melhores partes das sementes e uniram elas. Aí na década de 70 surgiu uma grande expansão no Brasil, que está presente até hoje. O Brasil, em 2020, exportou 83,03 milhões de toneladas de soja, e no ranking o Brasil está em primeiro, e os Estados Unidos em segundo, e o Paraguai em terceiro. E a diferença do Brasil para os Estados Unidos não é muita, mas do Paraguai para os Estados Unidos é bastante. Aqui tem um mapa que mostra que foi na China primeiro onde que foi encontrado, aí depois foram para os países da Europa e chegou na América em 1804 e no Brasil 1882. Tá. Aqui são as estruturas da planta. A soja, ela é uma leguminosa. Então, a semente dela é uma vagem. E elas possuem nódulos. Nesses nódulos, existem bactérias que vão fazer a absorção do nitrogênio da atmosfera. Isso se chama simbiótica. E por conta disso, os agricultores não precisam aplicar adubos com nitrogênio. Então, o agricultor tem um custo menor com isso, porque ele não precisa, que ela já faz essa função. E para produzir 1 tonelada de soja é necessário 80 quilos de nitrogênio. Então, a gente percebe que o soja usa bastante nitrogênio. E ela é hermafrodita, então ela tem 2 sexos, então ela também faz autopolinização. Ela tem 2 sexos na mesma planta, né? Uma florzinha tem o feminino e tem o masculino. Aqui daí tem a estrutura da flor, da soja. Aí aqui tem uma imagem da flor e aqui tem a estrutura, né? Aí esse pendículo, eu entendi que é o pendúculo. Aí o cálice é o receptáculo, que a gente estudou. Aí essa parte aqui, o banner, kill e wing, são as partes da pétala da flor. Eu não entendi muito bem qual que é a diferença, mas se o professor quiser ajudar. E aí aqui essa estame livre e estame fundido, esses 2 galinhos aqui, ela tá soltinha, por isso que é estame livre. E aqui ela tá toda junto, ó, tem vários juntos, então por isso que é fundido. E essa parte aqui, essas estames são a parte masculina da flor. E esse pistilo é a parte feminina. Aqui são as estruturas da semente do soja. Eu não vou falar de todos, porque a gente tem mais slide. E só que a gente percebe, eu acho que aquela primeira parte ali, aquele primeiro desenho, é todo o embrião em si, porque cada parte faz uma. Se eu tiver errado, o professor me corrige. Porque a prumula faz o caule, as folhas da planta, a radícula vai ter a raiz do embrião, a região vascular vai ter os vasos que conectam do eixo até o cotiledone. Então, professor, me responda. Toda essa parte ali é o embrião ou não? Na verdade, o que acontece? Vamos relembrar, então. Eu vou falar rapidinho que é a apresentação de vocês. Então, mas a gente abre, tá? Não vamos ficar engessado. Alguém quiser perguntar, vai perguntando, a gente vai se ajudando, tá? A ideia é essa mesmo, tá? Ninguém sabe tudo e também ninguém não sabe nada. Né? Vocês sempre sabem algo e a gente sempre sabe algo para poder se juntar. Então, o cotilédone, vamos começar ali, ó. O cotilédone, o que é o cotilédone? As reservas? É a parte que a gente come, isso. Então, é a reserva, onde eu tenho bastante amido lá, vamos relembrar, né? Então, o cotilédone é uma folha que foi transformada numa estrutura de reserva, tá? E ali eu guardo amido, por isso que eu como. Se não tivesse nada de interessante, eu não ia comer ele, né? Então, só que para que ele serve? Essa parte ali serve para guardar nutriente para o embriãozinho. O que é o embrião? Aquela parte que você está vendo ali, ó, plúmula, córtex, cilindro central, hipocótilo, raiz, aquilo tudo ali é o embrião. E se vocês fossem plantar soja agora, aí num vaso, vocês iam observar, e vocês devem ter observado isso com o feijão também, porque é bem parecido. Tá? Faz basicamente a mesma coisa. Vamos ver se alguém fala depois por quê.
você ia observar que ao longo dos dias, esta estrutura da semente ali, do cotilédone, vai murchando. A gente já comentou sobre isso. Por quê? Qual? Peraí. A parte do cotilédone vai murchando, vai diminuindo de tamanho. Porque ele vai consumindo. Porque ele vai consumindo para poder crescer. Exatamente. Tá? Então, aquela estrutura ali que você está vendo, parece um rabinho ali para baixo, ali, é o embriãozinho. E ele está conectado com esta parte de material de reserva. Como se você tivesse a porta da tua despensa, você vai lá, abre a tua despensa ou o armário, pega uma bolacha, come e continua crescendo. Né? É para isso que serve, tá? Não sei se eu ajudei. Queria, muito. A gente queria também contar um fato que foi muito difícil a gente achar a foto da semente. Aí a gente achou uma foto da semente muito embaçada, depois a gente foi para grupos do Facebook e daí a gente achou essa imagem. A gente é hacker. Agora deixa eu falar um negócio para vocês. E aí a gente gera. Posso fazer uma pergunta? Rapidinho. Claro, Gustavo. Mas a semente do soja não é redonda? Mas ela tá redondinha. Eu achei parecido com uma semente de feijão aquilo ali. Não. É porque realmente, por causa que assim, pelo menos que eu vi aqui em casa, porque a semente de feijão ela é tipo bem redondinha, sabe? Ela é uma bolinha. Dessa forma parece mais um feijão. Mas já deve ser a mesma coisa, né? Não muda muita coisa, por causa que são tudo a minha conexão caiu. Ele falou que parece com a semente de feijão, porque não tá redonda. Peraí que eu já respondo que caiu de novo. Que beleza. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Tá, eu não tô vendo vocês, né? Mas eu vou respondendo. Na verdade, ali, quando a gente tira a casquinha, aquela casquinha do soja, você percebe que ela não é tão redondinha assim, tá? Mas eu gostei mais da linha de raciocínio de vocês. Parece um feijão, mas também se for um feijão não é tão diferente. Exatamente. Por que vocês chegam nessa conclusão que não é tão diferente? Porque o feijão também é uma leguminosa, não é? Isso, galera, perfeito. Porque o feijão também é uma angiosperma. E também porque as duas têm aquele negocinho que divide, assim, daí ela tem duas partes de reserva. Como é que é o nome? Ele só tem uma. Ah, agora você... As dicotiledôneas. Tá? Então, assim, não é tudo, mas de modo geral, quando você fala de uma dicotiledônea, elas são tudo muito parecidas. Então, aplica-se lá assim, ó. Por isso que é legal, galera, essas apresentações, que daí vocês participam mais, né? Aplica-se assim, tem vagem? Opa! Sim. Então eu coloco no grupo das plantas que tem vagem. Então, por exemplo, assim, o IP. O IP amarelo, o IP roxo, branco, rosa, tem vagem? Tem, é uma vagem peludinha. Tem uma vagem peludinha. Inclusive, quando a gente é moleque, sacana, o que a gente faz? Vai lá e tira aqueles pelinhos lá e joga nos outros, né? Que a gente chama de pó de mico. Que lá dá uma coceira. Não vão fazer isso, tá? Não vão fazer isso. Nós vamos adotar essa técnica quando a gente voltar para o campus. E se a gente chegar lá e vocês estiverem tudo perto, conversando, sem máscara, vamos jogar aquilo lá em vocês. Então, voltando aqui. Se tem vagem, a gente já pode pensar que tem algo muito parecido com os outros que tem vagem. Certo? A semente vai ser parecida, o desenvolvimento vai ser parecido. Porque daí você vai pensar assim, mas nossa, a vagem é um arbusto, tipo um arbusto. Enquanto que o IP é uma árvore. Claro, aí que é legal, ó, a classificação biológica coloca eles juntos em alguns grupos e depois separa em outros grupos por causa de características distintas. Mas muito bom, galera, ó. Vocês já lembraram? Divide a semente em duas partes, é diferente do milho, né? Lembra muito o feijão, porque o feijão também é uma dicotiledônea. Isso aí, segue lá, continua lá.
Aí, ali pra frente, eu vou trazer os benefícios do soja. Só que, assim, não é o mesmo soja que os agricultores plantam. O soja que os agricultores plantam e que está em primeiro lugar lá no ranking é a soja transgênica, que ela sofreu bastante modificação genética, né? Ela foi sendo modificada até atingir os objetivos dos consumidores, que é principalmente o óleo. E aí essa soja modificada, ela resiste a esse veneno aqui, herbicida glifosato, que ele faz mal, um pouco mal para o meio ambiente, porque essas pragas que ele vai matar, as pragas e as ervas daninhas, elas também vão desenvolver essa resistência que o soja tem desse veneno, e aí elas vão ficar mais fortes, e a gente vai ter que usar venenos mais fortes para matar esses matos, no geral é mato, né? E, enfim, vai acabar também atingindo os polinizadores. E aí aqui alguns riscos para a saúde, que é o aumento das alergias, aumento da resistência aos antibióticos e aumento das substâncias tóxicas no organismo. Aí aqui os benefícios da soja, que é mais natural. Então, ela alivia os sintomas da menopausa e da TPM, reduz o risco de doenças cardiovasculares, previne certos tipos de câncer, cuida da saúde dos ossos e pele e regula o nível de açúcar no sangue. Aí, dentro da soja, ela é muito rica em proteína, ela é muito usada em dietas vegetarianas por conta da proteína, ela contém compostos fonólicos, como a isoflavonas, e eu dei uma pesquisada, e é essa substância aqui que ela ajuda a aliviar os sintomas da menopausa e da TPM. E aí ela é muito rica em fibras, ácidos graxos insaturados, principalmente ômega 3, vitaminas do complexo B, C e A, e também minerais como magnésio e potássio. Aí aqui eu trouxe mais uma espécie de soja, que é a soja verde, a edamame, que ela é muito rica em proteínas, cálcios e tal. E aí ela é muito útil para combater a prisão do ventre. E aqui a soja preta, que ela também é muito rica em proteínas, isoflavonas e etc. E ela reduz o colesterol. E aí aqui no final eu trouxe algumas imagens de receitas que são utilizadas, soja saudável, né? Pra gente ver que dá pra fazer bastante coisa. E é isso. Obrigada em chinês, porque foi encontrado na China. Tchai, tchai. É, isso aí. Eu aprendi isso num desenho chamado Nihao Kailan. Depois vocês procurem. Ela Não sempre é do falava- nosso tempo. Claro que é. Lógico que é. Quantos anos você tem, Tatiana? Ah, não sei então, mas eu nunca vi. Você não sabe quantos anos você tem? Não! Ai, senhor. Todo mundo que tem média de 16, 17, não precisa nem Então, perguntar. digamos que seja mais ou menos contemporâneo de vocês, porque eu assistia junto com meu filho que tem 13. Tchei, tchei. Depois vocês Nunca procuram, ouvi uma chinesinha. Deve ser anime, deve ser anime. Eduardo. Vamos lá. Ó, gente, olha que legal, cara. É muito legal isso. E a gente tem que aprender e tem que desenvolver isso dentro da sala de aula. Eu não sabia que existia essa soja verde. Eu não sabia que existia essa soja preta. Então, a gente aprende com vocês, eu aprendo com vocês e eu tento que vocês aprendam algo comigo também. Por isso que é legal, vocês participam de forma ativa quando a gente consegue fazer essas coisas. Por isso é bastante importante que vocês entrem em contato com os conteúdos antes de ir para a sala. Tá? Quando a gente fala, leia sobre isso, aí você lê. Cara, 5 minutos, você já vai para a sala de aula pensando em algo, sabendo algo, e ajuda e não fica... Aliás, comigo e com vocês nunca é um monólogo, né? Sempre a gente fala todo mundo, né? E isso é muito importante, tá? Então, obrigado aí, ficou muito legal, eu aprendi várias coisas sobre a soja. Lembrando que eu não sou agrônomo, né? Mas eu fiz o doutorado em agronomia. Então, vocês estão muito de parabéns. Eu aprendi um monte de coisa hoje aqui que eu não sabia. Então, isso é muito importante. Assim como eu aprendi ontem também com os grupos, e eu quero que vocês fiquem felizes, porque a ideia desse nosso debate, dessa nossa conversa, que é essa mesmo, tá? Vocês viram
por um acaso, como é que eram as sojas antigas? Eu tentei pesquisar, professor, mas eu não consegui achar. As sojas, a Tati, talvez. Não, também? Não. Não tem problema, tá? Olha só, não é uma cobrança, por favor. Foi fantástica a apresentação, foi muito boa, tá? E muita informação, muito legal. Obrigada. A soja antiga era uma soja bem grandona. Você tinha plantas de soja que a gente começou a cultivar aqui, que elas tinham 1,5 m de altura, 1,80 m de altura. Só que daí o que acontecia? Tinha pouca vagem. Então ela produzia pouco. Então isso não era interessante para nós, né? Então daí eles começaram a fazer o que a gente chama de melhoramento genético clássico, que é cruzar uma variedade com outra variedade para chegar onde a gente quer. Isso foram anos e anos e anos. Tinha algumas variedades menores, produziam mais vagem, mas ainda não eram resistentes, ou seja, sofriam demais com o calor, com a seca. E a gente foi misturando isso. Se vocês lembrarem aí na apresentação delas, e vocês meninas, nós tivemos ali a chegada da soja no Brasil e uma expansão muito grande da soja no Rio Grande do Sul. Aí, essa expansão veio um pouco para Santa Catarina, mas não tanto por causa do terreno acidentado, né? Como é a minha região, principalmente aqui, planta-se soja, mas é menos do que Cascavel, da onde eu sou natural. Cascavel, região de Cascavel, Toledo, Palotina, Marechal Cândido Rondon. Essa região é a maior produtora de soja do Brasil. É onde tem o melhor solo, um dos melhores solos do mundo, e eu arrisco dizer para você que é o melhor. São propriedades extremamente caras. Por quê? Porque se produz muita soja. Então se ganha muito dinheiro. Mas nós não temos só aqui. Hoje as grandes fronteiras produtoras de soja do Brasil são o Mato Grosso, Tocantins, um pedaço do Pará. Só que levou bastante tempo para a gente conseguir chegar lá. Por quê? Tinha que terminar com uma pergunta. Acho que deve ter vários fatores, né? Tipo, para levar até lá e por causa do clima, do Para ambiente. chegar lá no Mato Grosso, dias? E naqueles estados lá de cima? Para a gente conseguir plantar lá, não para levar a tá. semente lá, né? Mas para. Porque lá Ele descobrindo o que teria que fazer com o solo para que a planta se adaptasse. Talvez melhorar alguma coisa no próprio grão, para ela poder se adaptar melhor. Abrindo as terras também, né? Porque lá tem bastante Também. mato. Isso. Então, ó, tudo isso que vocês falaram está perfeitamente. E a ecologia. O solo lá é diferente. O clima lá é diferente. Então, o regime É que, na verdade, pode plantar em qualquer lugar, né? Só precisa ter o necessário. Exatamente. E lá tinha, para as variedades daqui, do Paraná e do Rio Grande do Sul, não. Por exemplo, o Tocantins é a nova fronteira aí. Tem alguns conhecidos que têm fazenda lá. Mas quando que começou a ter sucesso lá? Quando a gente teve novas variedades que se adaptam bem ao clima que tem lá, ao solo que tem lá. Hoje tem fazendas gigantescas lá no Mato Grosso. Antigamente não. Por quê? Porque nós não tínhamos variedades. Nem precisamos ir tão longe, galera. Guarapuava não plantava soja. E quando plantava soja, Não dava certo. não dava muito bem. Hoje, não rendia. Hoje, Guarapuava tem campos enormes de soja, região de Guarapuava. Por quê? O solo é diferente. Então, nós tivemos que ter uma variedade diferente. Vocês fazem ideia quanto tempo a gente demora para ter uma nova variedade de semente? Bastante tempo, né? Porque tem que fazer a mudança, aí deles tem que plantar. Porque, tipo assim, tem muitas que fazem cruzamento com a flor, não é? Uhum. Daí tem que. E daí até. Muito é quanto? Uns 5 anos. Depende da planta, na verdade, né? Porque tem planta que 10? demora mais. Tem que lembrar também que tem que ter dinheiro, né? Se não tiver dinheiro. Em média 10 anos, tá? Você começa ali com, vamos lá, você começa com 20 variedades, 15 variedades,
e ao final de 10 anos, em média, você chega em uma variedade comercial, ou seja, que vai porque você tem que testar todas elas uma com a outra, não é? Para ver qual que é você melhor. tem que testar em vários lugares. Se você for estudar, você vai ver que as sementeiras, não só de soja, dos outros também, tem campos experimentais basicamente em todas as regiões ou climas do Brasil. Aí você pega essa soja nova, planta lá no Maranhão, planta no Rio Grande do Sul, planta aqui no Paraná, planta no Mato Grosso. Aí você vai coletando essas informações. Muitas variedades vão dar certo para o Rio Grande do Sul, outras para o Maranhão, outras para o Mato Grosso. E assim eu vou chegando nas variedades que são específicas de cada região. Por isso que nós temos um monte de variedades. Vamos lá, para finalizar. Seria bastante interessante que vocês pesquisassem um pouquinho mais sobre transgênico. O transgênico, ele é colocado como vilão. Eu não vou falar se ele é o vilão ou não. Eu acho que vocês pesquisem isso para vocês saberem, né? Existem várias informações, mas várias informações não são verdadeiras, não se confirmaram até hoje. Vamos chamar isso de especulações, tá? Mas, ao mesmo tempo, existem várias fronteiras hoje exclusivamente orgânicas. Não se usa nada a não ser métodos de controle biológico e alternativo. Não se usa químico, não se usa transgênico. Aqui em Capanema é muito forte isso, numa cooperativa aqui chamada Guebana, é muito forte, a região de Marechal Cândido Rondon é muito forte isso também. Então existe para todo mundo. Existe para transgênico, existe para orgânico, e assim o mercado vai se regulando e o mercado que vai determinando o que se planta, porque se não tiver para quem vender, ninguém vai plantar. E isso vem mudando ao longo dos anos aí, que está diminuindo um pouquinho o plantio do transgênico e aumentando o plantio do orgânico, principalmente, e do convencional. Gente, parabéns para vocês, foi muito legal. Vamos para o próximo grupo e qualquer dúvida que surgir aí, vão perguntando, tá? Ô, professor, Vamos agora, né, mas se Júlia? não existisse o transgênico, tipo, a produção ia ser menor, não é? Eu não posso te afirmar isso com toda a certeza, tá? Porque a gente não sabe que rumo tomariam os melhoramentos genéticos, né? Mas nós não teríamos a produção que nós temos hoje, tá? Não teríamos essa produção, porque ela ajuda, além de eu ter variedades que tenham um enriquecimento nutricional, né, através da transgenia, nós temos as variedades que tornam o plantio mais fácil, que são as variedades que a gente não precisa cuidar tanto com a aplicação do herbicida que a Luísa falou, que é o glifosato. De outros herbicidas também, tá? Mas é o glifosato o principal. O que dificultava bastante. Eu podia passar glifosato para matar os matos, é isso mesmo, antes de eu plantar a soja. Depois que a soja germinava, eu não podia mais passar. Eu vi isso. Uhum. Então, o que acontecia? A soja crescia e o mato fazia o quê? Crescia mais. Crescia também. Só que o mato, ele é uma planta diferente, chamada de C4, ela cresce mais. Aí, o que essa planta que cresceu mais? Bloqueia o sol, utiliza a água do solo, nutrientes, isso aí. Aí a soja não se desenvolvia livre, leve e solta. Tinha competição. Hoje, a competição existe? Sim, porque nós já temos plantas daninhas, né? Os matos resistentes. A mãe, quando a gente tá na estrada, ela fica olhando as plantações de soja, fica falando, ó, aquele lá tá cheio de... Como é que é o nome daquele mato lá? Buva. Bem isso daí. Buva. Nós temos buvas muito resistentes. Não mata com praticamente nada, só paulada. Tem carpi. Tem que carpir. Exatamente. Tem que carpir. É bem isso mesmo. Tá? Cortaram mal pela raiz. Será que dá tempo de mais um aí? Acho que dá, né, Gustavo? Então vamos. Dá? 10 minutinhos. Tá, eu não vou ligar a câmera, tá, professor? Apresenta. Peraí. Apresenta. O quê? Tá dando? Não. Aí. Deu? Coloca os nossos lindos slides. Tá, peraí. Tem que ser assim ou dá pra colocar, tipo, a apresentação? Põe a apresentação que fica grande. Tá.
Aqui embaixo. Deu? Deu. Deu? Tá bom. Então, o quê? Pode começar. Não, começa. Não, fala. Não, vai. Eu não vamos atrasar, vai. Vocês vão ficar brigando, tá gravando. Tá bom, gente? Bom dia. O nosso trabalho, a gente escolheu o feijão. Ele pertence a esse gênero aí, Phaceolus, e o nome científico é Phaceolus vulgaris, que é o feijão comum, que é o feijão que tem várias variedades que a gente consome. Bom, na histórico da origem. Esse gênero Phaceolus possui 55 espécies, onde apenas 5 são cultivadas, e ali eu coloquei o nomezinho de cada uma delas. O P é a abreviação de Phaceolus. E o Phaceolus vulgaris é o feijão comum, que é o que nós consumimos. Ele é produzido em todos os continentes, menos na Antártica. E ela possui uma longa história de cultivos e diferentes variedades no mundo inteiro. E a partir do século XVI, com a colonização dos portugueses aqui no Brasil, eles levaram o feijão para a Europa. Aí eu coloquei uma curiosidade ali embaixo, porque igual a gente comentou na aula de ontem, que a gente já tinha visto algumas coisas relacionadas com o feijão lá na Antiguidade, no Egito e na Grécia, só que isso, tipo, mais ou menos no mesmo tempo que ele foi descoberto no outro lugar aqui na América, e então a gente não encontrou uma relação para ter levado daqui até lá. Daí a gente chegou à conclusão, com umas pesquisas, que o que possuía lá pertencia a outro gênero. Daí eu coloquei ali embaixo, só uma curiosidade. Porque a gente não vai falar sobre Júlia, esse. Só uma correçãozinha, é certo na Antártida, é Antártida, não Antártica. Ai, mas eu copiei. Na verdade, tanto faz. Tá. Tanto faz? Ah, tá. É porque eu achei que a Antártica era cerveja. Porque... Não, mas é porque eu copiei e colei do negócio lá, não tinha como estar errado. Tanto faz. Pode ser que o André me desminta, mas até onde eu sei, tanto faz. E o gênero daquela outra espécie lá da Grécia era o gênero Vícia. Okay. Eu não coloquei ali mesmo. Gustavo. Bom, existe duas... A origem dela, do Phaceolus, é aqui da América, né? O primeiro relato que nós temos, o mais antigo, se deu no sítio de Guiterro, no Peru. Há 10 mil anos antes de Cristo. A teoria de que surgiu no Peru diz que ele foi domesticado na América do Sul e transportado para a América do Norte. Uma outra teoria, que daí tem feijões datados de 7 mil antes de Cristo, são de tipos selvagens que foram encontrados no México. E também daí existe a hipótese que eles teriam sido domesticados lá, na Mesoamérica, e depois teriam vindo para a América do Sul. Ou seja, o de 10 mil antes de Cristo surgiu na América do Sul e foi para a América do Norte. O de 7 mil antes de Cristo surgiu na América Central, na região do México, lá, América do Norte, e daí veio para a América do Sul. Posso passar? Sim. Bom, é uma semente bem antiga, teve origem nas Américas, e os índios certamente foram os primeiros povos a cultivar o feijão no Brasil. Eles chamavam feijão de comanda e comiam com farinha, né? Até hoje tem muita gente que come com farinha, inclusive eu como com farinha. Verdade, farinha de mandioca. A chegada no Brasil, os portugueses aderiram a esse alimento e espalharam por todo o Brasil. E também trouxeram receitas e outros ingredientes da Europa para se fazer com feijão. Só um minutinho, tá passando um trator. Um desses ingredientes que chegaram foi a carne de porco, né? E daí a gente eu já vou adiantar a história da feijoada, que quando os senhores dos engenhos comiam as partes do porco mais nobres, né? Eles jogavam fora as orelhas, os pés, os rabos, e os indígenas e os escravos, como comiam feijão apenas, né? Eles pegavam essas partes que eles jogavam fora e misturavam com feijão, e assim surgiu a nossa famosa feijoada. O feijão é muito importante culturalmente no Brasil, é ingrediente consumido por 60% da população, que permite uma variedade de receitas de diferentes etnias. Por exemplo, o acarajé, que é uma comida muito famosa na Bahia, né? É um produto agrícola de grande importância econômica social. O Brasil já foi o maior produtor mundial de feijão até uma queda na produção em 2012, devido à perca de espaço para países asiáticos.
esses países asiáticos começaram a produzir mais que o Brasil, e daí o Brasil caiu no ranking, né? Daí exporta menos, diversos fatores. Pode passar. Posso passar? Sim. Bom, aqui eu coloquei um pouco de feijão no Brasil. No mundo todo existem muitas espécies, muitas variedades. E no Brasil eu encontrei que tem aproximadamente 13, 14 variedades que são cultivadas. Eu não ia colocar todas aqui, porque ia ficar enorme, então eu coloquei 6, que foi as que eu mais achei assim sobre. Que tem o feijão carioca, que uma curiosidade é que o feijão carioca não é o mais consumido no Rio de Janeiro. Ele foi chamado de feijão carioca porque eles comparavam as listras dele com padrões encontrados no calçadão de Copacabana. Então, eles chamaram de feijão carioca e ele corresponde a 85% das vendas e diz que é o feijão mais consumido. Eu jurava que era o preto, mas pelo jeito não é. O feijão preto é ingrediente da feijoada, da culinária mexicana, e é o mais consumido no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. E é um grão muito bom para plantar, porque ele é resistente à seca, então a colheita costuma ser farta. O feijão branco, que esse é outro, que a gente fala feijão carioca, a gente chama de feijão branco, né? Mas tem um feijão que é branco mesmo. Ele possui o caldo bem fino e ralo, então por isso ele é mais utilizado para fazer salada e em sopas, não para comer assim com caldo. E o consumo é menos popular, então tem menos cultivo. E é mais popular em São Paulo e no Rio Grande do Sul. O feijão fradinho, ele também não possui caldo e tem um sabor mais frutado e é utilizado também para saladas. E lá no Nordeste, na Bahia, ele é usado para fazer o acarajé. E o feijão jalo, esse feijão jalo, ele tem tem jalo roxo, jalo vermelho, mas enfim, eu coloquei só feijão jalo. E ele possui os grãos mais alongados e mais grandão. E ele é levemente adocicado, tem a massa bem consistente e o caldo grosso, e pode ser usado para engrossar a feijoada, fazer tutu e no feijão tropeiro. E eu vi também que esse feijão jalo, ele é bem comum em outro país, mas eu não lembro agora qual que é. Eu acho que era em Portugal, se não me engano. Comidas portuguesas, alguma coisa assim. Aqui eu coloquei uma fotinha de cada um deles. Tá, Gustavo. Bom, o feijão são angiospermas, dicotiledôneos. Inclusive, eu percebi isso também com o soja, que a flor do soja, assim como a flor do feijão, se você olha bem, ela parece realmente que ela é partida no meio. Ela tem um espacinho entre as duas pétalas, entre as pétalas da direita e da esquerda. E sei lá, eu achei que ficou que é bem parecido com o formato do feijão, quando ele abre, né, que ele se divide em dois, e daí, bom, a gente fez o trabalho e a gente viu. Ele é um legume deiscente, é formado por um envoltório protetor, ou seja, a vagem, e possui várias sementes. O caule, a haste, é herbáceo e constituído por um eixo principal. Ele tem duas fases, fase vegetativa e fase produtiva. É sensível a baixas e altas temperaturas. O ideal é entre 18 e 24 graus. Precisa captar o máximo de luz solar antes do florescimento para a produção de biomassa. Solos encharcados não são suportados pelo feijoeiro, uma vez que prejudicam a germinação, limitam o desenvolvimento das raízes e favorecem a incidência de doenças. Ainda falando das doenças, eu vou só adicionar um negócio. Quando eu estava pesquisando sobre as variedades do feijão, eu vi algo sobre um feijão verde. Ele é um feijão feijão verde e tinha um outro que acho que é feijão manteiga. Eu acho que é o mesmo, na verdade, não tenho certeza. Que ele é ele não é tão produzido. Eu vi que ele é bem gostoso, assim, em questão de sabor, faria sentido ele ser bem produzido e bem consumido. Só que ele é muito suscetível a pegar doenças e pragas, então por isso não é tão plantado. Aqui eu coloquei uma foto da estrutura do feijão, que a gente já conhece bastante, porque nós estudamos um monte. E é muito parecido com a da soja também, né? E a gente fez, quem fez o trabalho do professor Flávio provavelmente anotou um monte desses nomezinhos aí na tabelinha. Ô, professor, só deixa eu perguntar um negócio. Eu procurei uma imagem aqui, tá escrito Eudicotiledônia. É só outro nome, né? É a verdadeira dicotiledônia. Prefixo eu significa verdadeiro. Lá, eucarionte, lembra? Verdadeiro. Carioteca, verdadeira carioteca. São as células que têm núcleo.
E dicotiledôneas são as verdadeiras dicotiledôneas, que realmente tem 2 peças de cotilédones na semente. Tá? Entendi. Finalizaram? Professor, esse negócio do dicotiledônia tem a ver com a flor lá, que ela é meio dividida? Tem. As flores da dicotiledôneas e monocotiledôneas são diferentes. A gente vai aprender isso. É outro jeito de você ver quem é di e quem é mono. Raiz também, dá para saber. Esse daqui é o último, professor. É Tá. só umas informações nutricionais sobre o feijão, que ele é rico em proteína, ferro, cálcio, vitaminas, principalmente do complexo B, carboidratos e fibras. E que é recomendado cozinhar o feijão na panela de pressão e cozinhar bastante para o caldo extrair o ferro e o zinco que tem no grão. Por isso que a mãe fala que não pode comer só o caldo, porque os nutrientes estão no grão, o que é verdade, né? Mas Aí, eu prefiro o caldo. muito Agora bem. acabou. Aí eu aprendi coisa de novo. Todos esses feijões ali eu não conhecia, eu conheço vários, né? Eu já falei para vocês que eu vou trazer para a aula para vocês verem. Quais Então, esses? não conhecia alguns que você citou ali. Aquele Ô, último, professor, não sabia. eu acho que se eu não me engano, aquele feijão branco é que a gente geralmente come como feijão de vagem. Eu acho que eles plantam aqui um feijãozinho branco. Pode ser. E daí pode ser. eles geralmente colhem para cozinhar a vagem. Pode ser sim. Salada, né? Esse é usado para salada, né? Às vezes tem uma versão de feijoada feita com esse feijão branco, se chama cassoulet, né? Também pode ser feito, mas fica diferente mesmo, realmente. Não adianta, o preto e o carioca são os 2 mais utilizados. Eu também não sabia que o carioca é chamado assim por causa das listrinhas em analogia ao calçadão. Então, olha aí, que legal. Galera, desculpa ter que cortar vocês já, a galera do primeiro estão aqui, eu já neguei vários. Mas é legal quando a gente passa do tempo, porque a gente está discutindo, né? E não termina antes a aula, porque não tem o que falar. Eu tenho a agradecer a vocês. Vamos continuar semana que vem com nossas apresentações. Depois eu coloco umas atividadezinhas ali, mais a título de curiosidade para vocês, para a gente ir se inteirando, que logo eu vou explicar esses nomes todos que vocês viram ali para vocês, tá bom? Um abraço, fiquem bem, se cuidem, qualquer coisa me chama, tá? Tá bom. Tchau. Um abraço, gente. Tchau, tchau.